Gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Rafael Klux, eu sou PhD, doutor, sou presidente da Cal Cabecilla, editor-chefe da editora Cal Cabecilla e sou coordenador de expansão, coordenador internacional de expansão acadêmica da Universidade Interamericana. Essa conferência faz parte do ciclo de conferências que nós estamos realizando e é um convênio entre as duas instituições que estão promovendo debates internacionais, não só apenas para a sua comunidade interna, mas também para a comunidade acadêmica externa. Reitero que nossa comunidade acadêmica internacional ela é composta por professores, pesquisadores e estudantes do Paraguai, da Bolívia, Colômbia, Brasil e Angola. No Brasil, hoje, nós temos pesquisadores e estudantes de estrito senso, mestrado, doutorado, desde Roraima até o Paraná, ativos, né, neste momento. Então, isso é para a gente um orgulho muito grande, porque um evento desse, como nós estamos realizando, nós estamos podendo provocar reflexão em muitos cantos do mundo. E esse é um intuito da Universidade Interamericana, em construir uma internacionalização dos saberes e, ao mesmo tempo, da Cal Cabecilla também permitir que, nos 4 cantos do mundo, a gente possa provocar reflexões e a construção do saber acadêmico e do conhecimento mundial. Nós temos hoje a participação da conferência com o jovem doutor Antônio King da Silva. Antônio, ele é um jovem doutor tendo defendido seu doutorado na Universidade de Évora, em Portugal. Profissionalmente, ele atua nas Forças Armadas de Angola, atua no campo também educacional, e seu doutoramento na área de linguística, e a nossa conferência hoje será um debate conduzido pelo nosso conferencista, discutindo as questões referentes às diferenças linguísticas, né, e suas vicissitudes também, e o fazer do português em Angola. Nosso doutor Antônio, ele terá entre 30 a 50 minutos para fazer a sua exposição inicial. Caso precise de um pouco mais de tempo, estamos aqui à disposição. Após isso, nós acolheremos perguntas, questionamentos e posicionamentos dos nossos participantes, exclusivamente pelo chat, e após isso teremos uma réplica. Caso seja necessário uma tréplica, também estaremos à disposição. Doutor Antônio, você nos ouve? Muito obrigado, professor Rafael. Acho que a comunicação está viável. Consegue ouvir-me, professor? Consigo ouvir, sim. Eu gostaria só de, antes do senhor começar, reiterar a todos e todas que coloquem o microfone no mudo e desliguem a câmera também, porque nós estamos com um pequeno problema de sinal em Angola. Então, para que a gente desfrute melhor, para que a gente possa desfrutar da melhor maneira possível dessa conferência, a gente vai reduzir a carga de exigência de internet. Outro ponto que eu gostaria de pedir a todos e todas, caso o áudio esteja baixo, que coloquem um fone de ouvido, certo? Para que seja aproveitado da melhor maneira possível. Doutor Antônio, fique à vontade, o senhor tem seu tempo e desejo e espero que você nos inunde com seus conhecimentos e saberes. Então, muito obrigado, professor Rafael. É com muito prazer que vos falo. Como o professor Rafael já me apresentou, mas mais uma vez eu faço a apresentação. Eu sou Antônio King e, portanto, agradeço imenso o convite formulado pelo professor Rafael para, diante de vós, apresentar aquilo que foi o meu trabalho de doutoramento no âmbito dos estudos sociolinguísticos, no programa de doutoramento em Linguística na Universidade de Évora, em Portugal. Eu também vou desligar o meu vídeo, se me permitem, para não subcarregar a internet
que aqui temos uma pequena dificuldade devido à internet para nos auxiliar e a comunicação ser mais viável. Bem, eu vou fazer aqui a partilha do que nós vamos apresentar em termos de forma mais simples. Vou aqui partilhar convosco só um minutinho. Pronto. Eu acho que está visível, pelo menos, a tela. Não sei se conseguem ouvir-me, dar um feedback, se a tela de compartilhamento está visível para todos. Antônio, ainda não. Ainda não apareceu aqui. Pronto, está processando, aparecerá aí em breve. Pronto, acho que a internet se calhar está Agora assim. aparece para a gente aqui. Quem não conseguir visualizar, é só ir na parte de pessoas e fixar a apresentação do professor Antônio, tá? Está bem, está bem. Pronto. Eu acho que se calhar já está, não? Vai atrasar-nos um pouquinho devido à internet. Mas eu penso que já está. Pronto, a professora Leis, não sei se depois poderia dar-me um feedback. Sim, já conseguimos visualizar a sua apresentação, tá, Antônio? Conseguimos sim. A tela já está compartilhada, não sei se conseguem ver. Sim, conseguimos ver a sua apresentação. Já está, professor? Antônio, consegue me ouvir? Já visualizamos sua apresentação, tá? Ok, tá, muito obrigado. Pronto, eu vou falar a partir daqui da partilha de tela e se tiver um pouquinho mais rápido, por favor, digam, para poder parar um pouquinho. E podem sinalizar os slides, tem aí as numerações, para ser mais prático, onde, por exemplo, quiserem que eu volte para o slide 2 ou 3 e assim sucessivamente. Bem, como dizia, nós trazemos aqui uma apresentação do nosso trabalho, formas de tratamento do português de Angola, estudo sociolinguístico, e deixa-me fazer um introito, dizer que entendemos que as formas de tratamento, na visão de Silva, Lopes e Osório, são expressões que usamos diariamente em situações de comunicação para interpelar ou nos dirigirmos a alguém, tanto manifestando respeito ou desrespeito a partir do tipo de relação que se estabelece com o interlocutor. Essas formas de tratamento, na visão de Sintra, de um trabalho já feito, que posteriormente vou apresentar num enquadramento teórico, podem ser classificadas como nominais, verbais e pronominais. Ora, durante a nossa pesquisa, demos conta da pouca produção de trabalhos relacionados com o nosso estudo que pudessem, de alguma forma, digamos, mapear o comportamento das formas de tratamento do português angolano e compará-las ao do português europeu e do Brasil. Portanto, nesta ótica, foi necessário traçar um conjunto de objetivos que pudessem, digamos, nortear o nosso trabalho, ainda que esses mesmos objetivos estejam já apresentados na explicitação metodológica e nas tarefas executadas. Portanto, para tal, nós trazemos como objetivo a definição ou o enquadramento teórico metodológico, determinar os espaços de investigação,
E, por fim, analisar e descrever o comportamento das formas de tratamento do português de Angola e compará-los, como já dissemos no introito, de modo sinótico com as do português europeu e do Brasil. Portanto, traçados os objetivos gerais do nosso estudo, levantamos algumas hipóteses e estas coincidem da seguinte forma. As formas nominais prevalecem com mais ocorrência para o português de Angola relativamente às formas de tratamento. Os falantes angolanos, neste caso, usam e consideram correto as formas de tratamento nominais como avô ou avô, pai, mãe, tia ou tio e outras formas que indicam laços sanguíneos, mesmo sem grau de parentesco, como, por exemplo, em estabelecimentos de cunho formal, no caso de uma administração, no caso de uma escola, de uma instituição bancária, das instituições governamentais, que envolvem também os ministérios, entre outros. Acrescenta-se ainda, para esta questão das hipóteses, que os inquiridos, no caso angolanos, menos escolarizados, ou aqueles que têm um grau de escolarização baixo, não dominam os pronomes de tratamento formal. Podemos ainda acrescentar, desculpa, para uma outra hipótese, os fatores extralinguísticos como faixa etária, nível de escolaridade e gênero influenciam na escolha do tipo de forma de tratamento, ditando algumas vezes o uso da forma não padronizada ou padronizada. Portanto, estes são alguns elementos interessantes a nível das hipóteses que já aparecem em vários estudos ligados ao campo da sociolinguística, como comprovação daquilo que tem a ver com os fatores extralinguísticos. Portanto, para a comprovação dessas hipóteses, o nosso estudo foi realizado com base num questionário sociolinguístico aplicado aos falantes angolanos, tanto de língua portuguesa, independentemente de falarem outras línguas locais, ou de terem ainda o português como língua segunda, ou ainda como língua não materna, foram selecionados com critérios apresentados por Araújo e adaptados por nós neste trabalho, em que os inquiridos eram sujeitos às seguintes condições. Pessoas que nasceram ou que se deslocaram das suas províncias para outra e permaneceram residentes lá há mais de 10 anos, descendentes de pais e avós angolanos. Para os imigrantes, não regressaram às províncias de origem depois de 3 anos, e para os naturais, nunca saíram das suas províncias de origem. Os critérios selecionados para o nosso questionário sociolinguístico teve como a finalidade de podermos controlar a influência ou a deslocação de outras formas de tratamento de cada região. E isso vamos explicitar mais tarde ao longo da nossa apresentação. Na estrutura da tese, nós temos elementos a apresentar que fazem parte da revisão da literatura. A parte segunda, como podemos considerar, assim, a parte do estudo empírico. E, por fim, temos a conclusão e as referências bibliográficas que também encerram o nosso trabalho. Mas importa referir que, na percepção de estudo, nós contamos igualmente com um suporte metodológico de estudos sociolinguísticos levados a cabo por Labov para observar, com base no contexto de variação ou não variação das formas de tratamento, por exemplo, na utilização de 2 pronomes ou 2 formas de tratamento para uma mesma pessoa, as ocorrências, por exemplo, dos pronomes tu, você, senhor e senhora, nas diversas relações entre os falantes angolanos. Ora, tendo em linha de conta as situações evocadas que podem descoletar o fenômeno de variação e mudança linguística, para o nosso estudo, nós utilizamos um programa estatístico considerado SPSS, que é o Static Page for the Social Science, para auxiliar na codificação e análise dos dados.
Importa frisar também que esse suporte informático ilustra através de tabelas, gráficos, figuras, as frequências, ocorrências e percentagens relevantes dos resultados obtidos ao longo da nossa pesquisa. Convém ainda sublinhar que, durante a nossa perspectiva de investigação e a maior finalidade presente em toda a descrição dos nossos dados, foi a de analisar e descrever unicamente o comportamento das formas de tratamento do português de Angola. E, portanto, para dar conta desses objetivos, das hipóteses desenhadas, dessa estrutura do trabalho apresentado, nós contamos com essa divisão do nosso trabalho e que, na parte da revisão da literatura, nós contamos particularmente com as obras que nos levaram no mapeamento ou no delineamento do percurso histórico das formas de tratamento a partir de trabalhos que marcam, digamos, o período atual das investigações científicas nesta temática em língua portuguesa. No caso das obras de Lidney Sintra, sobre formas de tratamento na língua portuguesa, publicada em 1972. Baseamos também numa revisão muito saturada com base nas gramáticas. Por exemplo, temos aí a gramática de Ivanildo Peixara, a de Celso Cunha, portanto a gramática do português contemporâneo, a gramática do português do professor Paiva Raposo. Temos aí uma obra base daquilo que tem a ver com os estudos sociolinguísticos na perspectiva de Labov, que é o padrão sociolinguístico, um trabalho já publicado e muito consumido também no continente brasileiro, como eu tenho dito, ou no espaço brasileiro, se assim também me permitem a denominação. E é uma obra traduzida pela professora Marta Scher, que fez muitos trabalhos ligados no campo da variação linguística, particularmente do estudo da forma imperativa e conjuntiva, portanto, dessa mistura dos dois pronomes e das duas formas de conjugações utilizadas ou dirigidas para uma mesma pessoa. Teve também a colaboração na tradução desta obra de padrões sociolinguísticos de William Labov com o professor Marcos Banho, ou Marcos Pagos, que tem uma obra muito interessante denominada de preconceito linguístico, muito consumida também aqui na esfera angolana, a nível da comunidade acadêmica. E temos uma outra obra também muito interessante sobre as formas de tratamento em português e em espanhol, que tem a coordenação da professora Célia, ou da professora Lopes Célia, também uma investigadora muito, digamos, competente na área das formas de tratamento. E não nos esquecemos de uma publicação muito mais recente da professora Isabel Seara, da Universidade Aberta, Cortesia, Olhares e Revenções. É uma publicação de 2014, no campo também ligado às cortesias e diretamente às formas de tratamento. Na parte 2, que nós consideramos do nosso estudo empírico, a nossa população em amostra contou com 547 angolanos. Destes 547 angolanos, nós trabalhamos a nível de várias províncias, como a província de Cabinda, que faz parte do território angolano. Temos a província de Luanda, a província de Malães, a província do Luís, a província do Bié. Portanto, nós queremos aqui dizer que Angola é constituída por 18 províncias. E nestas 18 províncias, o trabalho que se fez muito saturado sobre levantamento de dados, queremos aqui apresentar rapidamente apenas 5, além das outras 5 que as amostras normalmente coincidem relativamente às formas de tratamento. Para as províncias de residência, nós temos as zonas, por exemplo, Bato, onde nós conseguimos colher uma amostra de 308 participantes, que nos deu uma percentagem de 56,3%. E para a zona rural, temos aí uma participação de 239 inscritos, num total em percentagem de 43,7%. Os gêneros na colha dos nossos dados foram os dois, no caso o gênero feminino e o masculino.
Para o masculino, nós temos aí uma amostra de 322, numa porcentagem de 58,9%, e para o feminino, 225, numa amostra de 41,1%. Portanto, conseguimos aqui notar claramente que o gênero masculino foi o mais predominante na nossa amostra, portanto, na recolha dos nossos dados, e dizer que esses dados, ao serem recolhidos, cada estratificação, apresentação dos fatores extralinguísticos, como províncias de residência, zonas de residências e gêneros, foram apresentadas em cada província do nosso estudo. Portanto, para ter noção, por exemplo, numa província de Luanda, que é a capital de Angola, nós apresentamos uma amostra que não fosse superior, por exemplo, a 100 participantes. E, portanto, destes 100 participantes, nós temos também a divisão das províncias de residência e das zonas de residência. Portanto, aqui as províncias de residência coincidiam normalmente com as províncias de nascimento. Selecionamos alguns inquiridos que nasceram nas mesmas províncias, mas também encontramos alguns que não nasceram nesta província, mas que fizeram, digamos, a anotação da sua província de residência. Portanto, o controle do perfil dos inquiridos foi bastante saturado para conseguirmos observar rigorosamente a evolução e a dinâmica das formas de tratamento do português de Angola. Avançando, nós temos aqui as profissões, algumas delas mais importantes a nível da nossa amostra, ou que mais tiveram ocorrência. Temos a professor, estudante, enfermeiro, comerciante e mecânico. Para a faixa etária, o nosso estudo foi, digamos, apresentado ou inquiridos a partir de idades inferior ou igual a 25 anos, com um total de 229, fazendo 45,9%. A faixa de 26 a 30 anos, com 162 participantes, num total em porcentagens de 29,6%. A de 31 a 35 anos, com 63 participantes, num total de 11,5%. A de 36 a 40 anos, de 34 participantes, com 6,2%. A de 41 a 45 anos, com 28, num total de 5,1%. E, por fim, a de igual ou superior a 46 anos, com 31, num total de 5,7%. Portanto, pode-se questionar a questão do alargamento das idades, mas o nosso grande objetivo neste alargamento foi precisamente verificar a coincidência digamos, do preenchimento de cada forma de tratamento utilizado pelos inquiridos angolanos. Parece-nos que a idade inferior ou igual a 25 está muito distanciada, mas tivemos de fazer um outro controle para coincidir com as formas próprias utilizadas a partir do nível de escolaridade. Por exemplo, temos aí o nível primário, com 26 participantes, num total em porcentagem de 4,8%. Para o nível secundário, nós tivemos aí uma amostra de 88 participantes, com 16,3%. O nível médio, 207, que fez um total de 37,8%. O nível superior, 211, com um total de 38,6%. E sem resposta para aqueles inquiridos que não apresentavam nenhum grau de escolaridade. Portanto, aqui ficamos bastante satisfeitos na nossa amostra por nos apresentar resultados muito interessantes a nível da colheita dos dados. Temos aqui o nível superior como predominante nos fatores extralinguísticos ligados à escolaridade. E para terminar com os fatores extralinguísticos, nós já apresentamos a questão dos gêneros com a predominância do masculino. Muito rapidamente, nas nossas conclusões, nós conseguimos verificar que os pronomes de tratamento tu
você e senhor ou senhora apresentaram desequilíbrios entre eles, ou seja, os dados não foram muito consistentes porque haviam diferenças nas relações de tratamento apresentadas em cada questões colocadas no questionário sociolinguístico. Por exemplo, as nossas questões a partir do questionário sociolinguístico foram basicamente as seguintes. Qual é o pronome ou forma de tratamento que utiliza para se dirigir a um amigo, para se dirigir a uma namorada, para se dirigir a uma pessoa desconhecida, para se dirigir a um senhor ou um mais velho na rua, para se dirigir a um cliente de bar, entre outras questões levantadas. Dentro dessas questões, nós podemos verificar que, no primeiro exemplo, há a utilização de um pronome de tratamento e, ao mesmo tempo, de uma forma nominal. Por exemplo, você é muito linda, querida. No segundo, temos fofa, o que se passa? Tu estás bem? No terceiro, temos senhor ou senhora. Hoje não pude aparecer porque o meu filho está doente. O que nós temos aqui, esse desequilíbrio tem a ver com a variação das pessoas que utilizam o pronome de tratamento e a forma nominal para se dirigir a uma mesma pessoa. Mas conseguimos notar que no terceiro ponto ou no terceiro exemplo, há a utilização apenas de uma única forma ou de um único pronome de tratamento para se dirigir a uma única pessoa. Havia variação, no que nós já referimos, na expressão das formas de tratamento em todas as relações. Essas relações têm a ver com a questão que nós já colocamos aqui, uma apresentação do questionário sociolinguístico, qual é a forma ou pronome que utiliza para se dirigir a um amigo, para se dirigir a uma namorada, ao filho, ao pai, à professora, aos tios e entre outros membros da família. Como também falantes que usaram uma única forma de tratamento em algumas questões ou relações para se dirigir às pessoas. Nós, por exemplo, temos aqui no quarto, irmão, hoje tu vais à escola, por que você não vai? Tu estudaste para a prova de morfologia, não consegui estudar, e você? Também não, caçula. Então, temos aqui uma conversa em que, ora, utilizam uma forma, digamos, pronominal, ora, utilizam uma forma nominal, basicamente para se dirigir à mesma pessoa. O que se reprova em várias partes, por exemplo, e quase que não se utiliza no português de Portugal, ou no português padrão, ou ainda no standardizado. Há um maior rigor em termos da utilização das formas de tratamento, ou seja, há maior uniformização ou utilização de uma única forma para se dirigir a determinadas pessoas. Portanto, as variáveis sociais, faixa etária, nível de escolaridade e gênero influenciam a seleção de cada forma de tratamento que, por sua vez, podem determiná-la como padronizada ou não. Os resultados de cada fator extralinguístico apresentam-se diferentes em cada relação ou em cada questão estabelecida entre os falantes. Queremos aqui simplificar em termos da ideia, é que em cada questão colocada no nosso questionário sociolinguístico, as variáveis sociais foram, digamos, elementos influenciadores na seleção de cada forma de tratamento, se é a utilização da forma nominal ou a utilização da forma pronominal. Nós, no nosso introito ou na introdução, dissemos que na visão de Sintra há, digamos, 3 formas de tratamentos, no caso da nominal, pronominal e a verbal. Durante a nossa pesquisa ou nos nossos dados, não encontramos nenhuma forma verbal para se dirigir a uma única pessoa. Quando se trata da forma verbal, refere-se, como o próprio termo diz, da utilização de uma forma do verbo para se dirigir a uma determinada pessoa. Ou simplesmente, como por exemplo, tens alguma coisa para me dizer? Ao invés de utilizarmos uma forma nominal ou pronome, tu tens alguma forma, tens alguma coisa ou tu tens alguma coisa para me dizer. Por fim, encerramos essa apresentação com as referências
bibliográficas. Eu quero aqui terminar essa apresentação para depois conversarmos muito mais, digamos, livremente sobre o que tem a ver com as formas de tratamento do português de Angola. Nos nossos dados, dando continuidade à apresentação, nos nossos dados, nós verificamos um dado muito curioso. Por exemplo, as gramáticas tradicionais ditam que o pronome você é utilizado em contextos muito formais, como um pronome de tratamento formal. Mas, durante a nossa pesquisa e em função da nossa amostra, nós conseguimos verificar que o pronome você está em concorrência com o pronome tu, que é um tratamento puramente marcado em conversas informais, ou ainda dado como um tratamento informal. O tu, como pronome de tratamento informal, eu acho que é um pouco utilizado no contexto brasileiro, mas mais utilizado no contexto português e mais ou menos utilizado no contexto angolano. No contexto angolano, há uma determinada proximidade entre as formas de tratamento com a do Brasil. Ou seja, aqui em Angola, nós conseguimos constatar, a partir dos nossos dados, que o pronome você vai ganhando mais espaço do que o tu. Ou seja, há aí uma intromissão, se assim podemos dizer, do pronome você como um tratamento informal. Está numa linha de inovação de um tratamento formal, como dita nas gramáticas, para um tratamento informal, como dita a observação da língua no contexto social dos falantes de português de Angola. É muito raro encontrarmos, por exemplo, falantes que utilizem o pronome você para pessoas desconhecidas com uma faixa ou de uma faixa etária superior a estas pessoas. A forma mais utilizada para, digamos, estrategicamente mitigar um determinado conflito da utilização de você, como dizia, você estribaria, em alguns estudos já apontados para o português de Portugal, nós mitigamos a utilização desse conflito desta forma com as formas nominais. Como nós dissemos, conseguimos provar no nosso estudo que mesmo que a pessoa não seja parente com o mesmo laço sanguíneo, nós, do ponto de vista psicolinguístico, se assim podemos dizer, fizemos uma transferência dos pronomes de tratamento em função da característica que a pessoa apresenta. Se um menino ou um jovem, independentemente do grau de escolaridade, tiver que abordar um senhor numa determinada esquina ou numa rua, numa zona, esta pessoa procura, digamos, fotografar a imagem mais próxima da característica deste senhor ou desta pessoa em função da proximidade com um grau parentesco. Como é que isto acontece? Eu olho para a pessoa e consigo associá-lo a um dos membros familiares em função da sua característica e despoletar ao mesmo tempo esta forma de tratamento. No caso, se é tio, se é tia, se é avó, se é mãe, se é mãezinha. Ainda há estes diminutivos que nós utilizamos com mais afeto para poder se aproximar mais da pessoa que nos dirigimos ou que nos é direcionada. Por exemplo, bom dia, mãezinha, ou bom dia, ou boa tarde, paizinho, ou avózinho. Portanto, nós utilizamos essas expressões como forma de tratamento ligadas ao laço sanguíneo, mesmo não sendo os nossos familiares. Nós temos também uma polêmica verificada dos casos, por exemplo, que envolvam o tratamento por dona, ainda há um certo litígio. Dona é, digamos, utilizada em determinadas situações e para determinadas pessoas. Há quem repudie a utilização de dona como se fosse uma empregada de casa. E há quem aceite como um tratamento mais formal. Por exemplo, no contexto de Portugal, mais noutrora, o pronome de tratamento ou a forma de tratamento dona era sempre acompanhada com o pronome senhor.
ou senhora. Neste caso, senhora Dona Maria. Esta era a forma muito mais formal para indicar a posição que determinada pessoa tinha na sociedade. Portanto, nós aqui conseguimos constatar que, até agora, o pronome de tratamento senhor ou senhora, ou a forma melhor nominal senhor ou senhora, é a que menos sofreu alteração, tanto do ponto de vista morfológico como do ponto de vista fonético. O que acontece? No português de Angola, ainda se utiliza este pronome ou esta forma de tratamento como uma forma puramente marcada no contexto da formalização. O senhor e senhora é utilizado tanto para pessoas com idade mais velha como com idade menos do que a pessoa que o aborda, e em contextos muito formais, como pode ser na rua, em outros determinados espaços, digamos, mas observando sempre a posição social que esta pessoa apresenta. Há aqueles, digamos, falantes ou senhores, ao serem abordados, que aparentam ser mais, digamos, de família mais humilde, se assim podemos dizer, no caso dos camponeses ou dos senhores que apresentam ter uma idade mais avançada. A questão da formalidade é muito dispensada para esses pronomes. A forma mais utilizada e a conveniente para o português de Angola são as que aproximam o tratamento com um laço sanguíneo. Por exemplo, avó, mesmo não pertencendo ao grau parentesco, tio ou tia. O caso do pronome você, podemos dizer que é o que mais sofreu alteração ao longo da história das formas de tratamento, partindo de você, vós-me-se, vão-se-se. Nós aqui em Angola conseguimos ou começamos a observar a ocorrência deste pronome de tratamento nos anos vetustos ou transatos, a partir, por exemplo, da novela Chica da Silva. Foi uma novela com bastante sucesso aqui em Angola e que a utilização desta forma, a partir do conde ou do acho que é o contratador, foi muito vinculada e surgiu-nos aqui como se fosse uma novidade. Eu tenho conhecimento de que no português do Brasil, ou para o Brasil, por exemplo, já se utiliza a forma se, que é uma mesma redução da forma você. Portanto, o que eu perspectivo é que, mais tarde, esta forma que sofreu bastante alteração de vó-me-se, vossa-se, vossa-mercê, agora se, futuramente podemos verificar simplesmente para utilizar a forma você no contexto atual. Ao invés de dizermos, por exemplo, você está bem, mais tarde, é uma presunção minha, podemos dizer está bem, se é isso que ainda não se interessa. Portanto, a questão da utilização das formas nominais que indicam laço sanguíneo foi constatada também a partir de alguma revisão da literatura em zonas, por exemplo, muito mais recônditas de Portugal. O tempo que fiquei em Portugal, durante as minhas pesquisas, tanto de mestrado como de doutoramento, conseguimos verificar que há determinadas zonas, por exemplo, na Beira, que também se utilizam essas formas nominais que indicam o laço sanguíneo, mesmo não pertencendo ao mesmo grau. Além destas formas, que é mais a consagrada, por exemplo, o caso de senhorio ou senhoria, para designar o proprietário de um determinado apartamento, também há a possibilidade de utilização das formas de pai, mãe, para essas pessoas que têm um apartamento arrendado aos seus inquilinos. Num caso, de exemplo particular, é o meu. Em Portugal, quando eu estava na província de Castelo Branco, lá tratam por distrito, município de Covilhã, que é a freguesia, lá onde eu estava a viver, o senhorio ou a senhoria, eu tratava-os normalmente por pai ou mãe. Como também já eram senhoras avançados em termos de idade,
diziam que não havia nenhuma dificuldade, nenhum problema relativamente a essas formas de tratamento, porque na época colonial já se utilizavam essas formas de tratamento para pessoas que não pertenciam ao mesmo laço sanguíneo. Um outro cuidado que nós tivemos de ter é com a forma dona. Por exemplo, quando eu fui a uma das cantinas escolares e abordei: dona, gostaria de comer, por exemplo, uma feijoada, fui muito mal interpretado com a utilização, por exemplo, do pronome possessivo, minha dona ou minha senhora. Portanto, essas formas com a utilização do pronome possessivo são formas que devem ser muito cuidadosas na sua utilização para não despoletarem certos equívocos. Quando se diz, por exemplo, minha senhora, gostaria de ter consigo, as pessoas, a senhora depois disse: eu não sou sua senhora, sou simplesmente senhora, porque aí o pronome talvez indique digamos, uma forma de posse, de que há uma relação entre o senhor e a senhora, ou entre a pessoa que aborda. Portanto, essas questões são muito mais práticas. Estou aqui a fazer, digamos, um enquadramento mais resumitivo, porque o trabalho foi bastante saturado. Notem que as formas de tratamento recolhidas no português de Angola foram uma amostra para 10 províncias. Por essa saturação, não conseguimos aqui apresentar os dados completos, porque foram trabalhados em cada província e comparamos todas as formas de cada província apresentada. Por exemplo, quando nós tratamos os dados da província de Cabinda e da província de Luanda, nós fizemos uma comparação entre as províncias e conseguimos observar qual é a ocorrência ou a frequência de cada forma de tratamento nessas mesmas províncias. Até aqui, nós, em termos da revisão da bibliografia, fizemos um trabalho também comparativo com os do português do Brasil, mas essa comparação foi muito, digamos, sintética, para não esgotarmos ou abafarmos aquilo que tem a ver com o objetivo principal da nossa tese, que foi, particularmente, fazer um mapeamento das formas de tratamento do português de Angola e, como disse, comparar de forma sinótica com a do português europeu e a do português do Brasil. Portanto, as questões relacionadas às formas de tratamento têm a ver também com os aspectos culturais. Portanto, os aspectos culturais são elementos importantíssimos na definição das formas de tratamento utilizadas em cada território. Trata-se mais dessa utilização de uma questão regionalística. Mas o importante que se deve ter em conta é que, em determinados espaços onde pretendemos frequentar, que nós não conhecemos a utilização dessas formas, há sempre a necessidade de consultarmos para não criarmos equívoco na utilização de uma ou outra forma de tratamento. Portanto, vou deixar o espaço para questões, conseguirmos assim, digamos, debater com maior interação, e fica então aberta as questões, se puderem colocar. O professor Rafael tem alguma intervenção? Gostaria de agradecer ao Dr. Antônio King pela brilhante exposição, sua pesquisa. É uma pesquisa, primeiro, desafiadora pelo universo de sujeitos investigados. Foram quase 600 pesquisados. Isso, quando nós desenvolvemos uma pesquisa, representa de maneira muito categórica um desafio muito grande. E esse acho que é o primeiro aspecto que eu gostaria de comentar, tendo em vista nós temos diversos pesquisadores que estão desenvolvendo seus mestrados, seus doutorados aqui, e parabenizar por ter feito essa análise
envolvendo províncias distintas, diferentes, né? O que seguramente envolve um desafio ainda maior. Se a gente for comparar com os nossos brasileiros, seria a mesma coisa que você passear pelos estados brasileiros para fazer esse levantamento. É um universo de quase 600 pessoas, né? Então, isso demonstra uma pesquisa de grande calibre, né? Um calibre muito grande. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar e felicitar nosso Dr. Antônio, que é pesquisador associado da Universidade Interamericana a partir do nosso pós-doutorado. Então, o Dr. Antônio ele faz parte do nosso pós-doutoramento e está desenvolvendo uma nova pesquisa agora no seu pós-doutorado. Bom, as perguntas e intervenções podem ser feitas no chat. Eu vou tentar recuperar algumas. Aqui eu gostaria de fazer apenas um pequeno comparativo. Primeiro, se a gente for comparar com o Brasil, né, Brasil e Angola, nós temos uma variação muito grande também. Basicamente, se a gente pegar de uma maneira macro, nós temos aí estados ou províncias, né? Nós chamamos de estados no Brasil, da região norte, e alguns estados da região sul que ainda, de maneira predominante, trabalham o TU, mas gradativamente nós temos, em escala nacional, em termos de Brasil, uma substituição do TU pelo você. E isso tem sido feito de uma maneira muito grande, né, em escala nacional. Evidente que dentro dos estados, como Genilda comentou, Jerúsia também comentou, em alguns estados, particularmente no interior, longe das grandes cidades, nós temos ainda assim uma variação que eventualmente utiliza o TU, também a depender da faixa etária dos sujeitos, né? Esse nível de informalidade que o doutor Antônio provoca a reflexão com relação à existência em Angola, nós vivenciamos isso também no Brasil, é muito forte. Algumas expressões regionais são muito fortes no tratamento. Quando eu estava vendo a apresentação, a gente sorri com algumas expressões que são muito diferentes, né? É o reconhecimento da diferença. E eu acabo transitando em todas as regiões do país, do Brasil, e verifico que nós temos também no Brasil uma variação de expressões de tratamento também bem grande, bem acentuada. No norte, o mano, né, é muito utilizado, não só no Amazonas, mas no Amazonas é muito forte esse tratamento. Vou tentar recuperar aqui algumas falas. A Luciane Andrade diz que aqui nós usamos o Dona Luciane, por exemplo, para substituir o Senhora Luciane, mas não para chamar pela pessoa. A Betânia, ela diz que a forma de tratamento de cada povo tem a sua peculiaridade. Paulo Santos diz que em algumas regiões da Bahia ainda usam também Sinhá. Luciane Andrade, em Portugal as diferenças são muito grandes com relação ao português falado no Brasil. Cida Cruz, aqui em Pernambuco também usamos bastante o TU. Acredito que seja da região Nordeste a região uma das que mais utiliza o TU ainda. Tem muitas felicitações, muitos agradecimentos. Maria Bernadette diz que é encantada com a diversidade linguística no Brasil. No geral, foram essas as participações, as contribuições. E, como o doutor Antônio informou para a gente, nós temos também isso no Brasil, uma substituição do você pelo VC, a partir principalmente das novas gerações, mas isso já sendo disseminado nas redes sociais. E o C
ainda, de certa maneira, também sendo utilizado. E eu queria só uma pequena provocação, doutor Antônio, como o senhor vê essa questão da influência das novelas brasileiras em Angola, gerando novos modismos, né, na fala dentro do português de Portugal, a partir dessa influência levada a partir das novelas, que tem feito um sucesso grande, né? A grande maioria produzida pela Rede Globo, mas não exclusivamente. Eu queria apenas deixar essa provocação, como o senhor vê essa incorporação de modismos e o que, eventualmente, fica, né? Se você consegue visualizar essa possibilidade de permanência. Vamos fazer a réplica. Doutor Antônio, com a palavra. Muito obrigado, professor. Bem, são situações bastante polêmicas. É interessante observar isso. Nós temos dito aqui que vivemos continuamente no espaço brasileiro através dos mídias, particularmente das novelas brasileiras, que são muito bem sucedidas, muito bem recebidas pelos angolanos, e desde sempre nós conseguimos acompanhar isso, mesmo até do contexto histórico, a partir do envio do contexto colonial, de alguns escravos que foram para o Brasil, e portanto nós sempre tivemos esta preocupação em dar par a passo com o povo brasileiro. E as novelas brasileiras são, digamos, um palco muito excelente aqui a nível do contexto angolano. Consumimos lá muito e tem sido um dos meios que mais influencia na utilização de certas formas de tratamento. Por exemplo, a questão da desuniformização ou da irregularidade dessas formas, porque a utilização dos pronomes de tratamento, do ponto de vista, por exemplo, formal, acarretam certos elementos como pronomes que vão descoletando. Por exemplo, no contexto angolano, quando nós queremos utilizar os pronomes, digamos, clínicos, devem estar em consonância com o tipo de forma de tratamento a utilizar. Nós aqui, também por influência do português do brasileiro, utilizamos, ora, as formas do pronome de tratamento formal com alguns pronomes despoletados, por exemplo, para a segunda pessoa. Nós podemos utilizar: você tem alguma coisa para me dizer ou para dizer? Você foi à praça? Acho que tens alguma coisa para dizer. É muito raro encontrar construções, como por exemplo no português do Brasil, da utilização de você com a forma verbal para a segunda pessoa. Você tens alguma coisa para me dizer? Isto é muito raro. Nós, na sua frequência, utilizamos mais o você de acordo à norma padrão com o verbo na terceira pessoa. Mas nós conseguimos notar que a utilização de você no contexto brasileiro já choca com o verbo na segunda pessoa, que seria, digamos, uma questão de gramaticalidade e, ao mesmo tempo, de desuniformização das próprias formas de tratamento. Há também os próprios pronomes clíticos, como no caso de te, e há o outro muito mais debatido, dos pronomes recíprocos, no caso do consigo, contigo. Portanto, são as formas que se vão mesclando ou se misturando com outros tipos de pronomes de tratamento. O que nós dissemos é que a língua é dinâmica, ela é viva, deve fluir e, de forma natural, é utilizada para poder, digamos, exprimir determinados sentimentos ou emoções. O que mais vale para isto é a comunicação, a compreensão entre ambas partes daquilo que querem expor, no sentido de satisfazerem as necessidades de ambas as partes. E quando vem o contexto muito mais formal, depende também do ambiente ou do espaço em que a pessoa está, digamos, imbuída. Se for num contexto menos formal, podemos dizer que é natural que essas situações aconteçam.
Mesmo que nós tenhamos um grau de escolaridade avançado e temos conhecimento e competência linguística, nós, às vezes, num ambiente de descontração com nossos amigos, utilizamos determinadas expressões que não vão de acordo à norma padrão. Isto que Labov chamava de uma linguagem ou de uma língua natural. Se nós quisermos colher os nossos dados num sentido de observarmos o contexto linguístico de forma natural, nós temos de nos pôr numa situação de telespectador. Observar a língua em contexto natural é procurarmos, digamos, ficar atentos a determinadas conversações na rua ou em casa e observar quais são as reais manifestações linguísticas relativamente às formas de tratamento ou simplesmente à comunicação que se vai vincular naquele momento. Quando, por exemplo, estamos diante de uma comunicação muito mais formal, é lógico que nós vamos despletar o que chamamos de linguagem artificial, porque não é aquela língua que nós utilizamos constantemente num contexto diário ou numa situação em que somos abordados fora. Nós temos a capacidade de poder teorizar a nossa língua em função do espaço ou do meio, em função da pessoa e em função também de outros fatores extralinguísticos, como a posição econômica, o nível de escolaridade, porque há aquelas situações, por exemplo, que já aconteceram com muita frequência e acontecem aqui em Angola, do contacto entre estrangeiros, particularmente chineses ou japoneses e angolanos. E quando nós queremos nos comunicar, nós procuramos fazer o processo de transferência linguística, ou seja, procurar falar de uma forma com que a comunicação seja compreensível para a outra parte. Nós aqui falamos, amigo, tu estás bem? Portanto, esta imitação, claramente, que é um poder da demonstração de que a nossa consciência linguística consegue ser, digamos, adaptada em função do espaço, em função da pessoa, em função do estrato social que a mesma pessoa tem, simplesmente para que as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa comunicação seja compreendida do outro lado. Portanto, além das novelas, nós temos um outro meio de difusão muito forte para o português do Brasil, que tem rompido aqui as televisões a nível de Angola, que é a Rede Globo. Também consumimos muito o telejornal do Brasil e, ao mesmo tempo, temos a tendência também de imitar determinadas formas que se utilizam, particularmente as formas de tratamento, lá no espaço brasileiro. Nós tínhamos aqui a questão das igrejas, da Igreja Universal, do Reino de Deus, também uma igreja cuja fundação é do bispo, do apóstolo Marcelo, se não me engano, em que todos os membros desta determinada igreja sofrem a influência do português do Brasil até na própria dicção, ou na forma de falar. E nós aqui, de forma jocosa ou engraçada, quando um angolano vai para o Brasil e ao regressar e chega a um aeroporto, ele já diz: "Oh, gente, como está, cara?" Então tem essa forma engraçada de fazer a caricatura linguística do brasileiro, por ser, digamos, um indivíduo que transmite com maior emoção aquilo que vem na alma e tem um ritmo e uma beleza imensurável na sua dicção e na sua forma de se pronunciar. Por isso é que o funk e outras músicas brasileiras que têm, digamos, ocupado espaço musical aqui em Angola, são muito bem recebidos
pela melodia e pela forma cantada natural que os próprios brasileiros e brasileiras têm. Mais alguma questão, professor Rafael? Doutor Antônio, nós estamos muito agradecidos pela sua contribuição. Eu acho que para todos os brasileiros aqui presentes e, eventualmente, todos os sujeitos que têm como língua portuguesa, que vão assistir de maneira síncrona a esse debate, para a gente é, sinceramente, uma satisfação muito grande a gente poder reconhecer as diferenças e, ao mesmo tempo, as questões similares entre as línguas. E, ao mesmo tempo, como você provoca a reflexão de que a língua ela é dinâmica, a língua é viva, e ela está em mutação permanente também. Assim como nós incorporamos diversos elementos de outras línguas, de vários povos que migraram para o Brasil, há também fragmentos das línguas indígenas que são autóctones, né, e são anteriores à presença do próprio colonizador português, e nós temos também isso presente dentro do nosso vocabulário. Então, é um vocabulário que acaba sendo um pouco mais vasto, também porque incorporou fragmentos de línguas, sejam as indígenas, sejam também línguas de base africana, de outros países africanos, de outras regiões, principalmente do oeste africano, e que vieram para o Brasil no processo de colonização. Mas, para a gente, primeiro, sonoramente, é muito bom ouvir também o seu português. Para a gente é um reconhecimento saboroso, né? E, sinceramente, eu acredito que esse debate que você nos proporcionou é um debate muito bom, muito rico. Sua pesquisa muito bem fundamentada, uma pesquisa vasta, né? Uma pesquisa que varreu a diversidade de províncias, como você sinalizou, e com um grande escopo de sujeitos entrevistados, e, ao mesmo tempo, também a sua capacidade de percepção dessa variação internacional do português. Eu acho que esse é um ponto importante aos nossos pesquisadores internacionais, como você, que está vinculado à nossa universidade, essa capacidade de perceber essa variação internacional do português. Claro, entender e conhecer em profundidade dentro do locus onde você vive, mas também reconhecer as especificidades do locus onde você transita, seja em Portugal, onde você fez seu doutoramento, mas também o Brasil, que representa uma variação muito importante. É evidente que temos outros países que compõem o universo de países membros da comunidade de língua portuguesa, mas, no fundamental, é muito rico o debate que você traz para a gente. Gostaria de agradecer enormemente sua disposição. Nós sabemos a diferença de fuso horário, isso também é um elemento que nós temos que ter atenção, né, do ponto de vista de conseguir fazer de maneira síncrona, e agora, com essa finalização desse momento síncrono, nós vamos disponibilizar também de maneira assíncrona para a nossa comunidade acadêmica interna, a Universidade Interamericana, mas externa, para que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, também possa assistir a qualquer tempo. E eu espero que suas palavras cheguem e inundem de sabedoria as pessoas que assistiram agora, mas que vão nos assistir também. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado a todos que participaram de maneira síncrona. E agora nós finalizamos. Se você quiser fazer ainda alguma menção final, fique à vontade. E a partir daí nós finalizamos e encerraremos a gravação. Vou fazer a pedido de um estudante que mandou uma mensagem. Há um dado muito curioso que não deixava tempo de fechar. Há muita coisa que tinha que esgotar, mas é relativamente a uma polêmica forma de tratamento muito utilizada. O doutor, por exemplo, nas revisões que se fez a nível da literatura, nós constatamos que o pronome de tratamento ou a forma de tratamento doutor
era anteriormente, vou aqui fazer um enquadramento do passado, presente, era anteriormente utilizada para pessoas que tivessem uma formação superior, independentemente de ser doutorado. No caso, técnico superior, bacharel na área de direito, ou também na área de medicina, e, portanto, licenciado. O que acontece? O pronome de tratamento doutor, para o contexto angolano, é muito utilizado para, digamos, pessoas que têm a licenciatura ou que são licenciados. E contesta-se muito com a utilização deste pronome de tratamento ou forma de tratamento no Brasil, que é mais utilizado para pessoas que tenham terminado com êxito um doutoramento ou que sejam doutorados. Mas há uma razão muito simples da utilização desta forma de tratamento, doutor para licenciados no português de Angola, como também anteriormente no português de Portugal. O que acontecia? Na, digamos, assinatura de determinados documentos, quando quiséssemos mostrar que a pessoa tem realmente um doutoramento, era escrito por completo a palavra doutor. E quando a pessoa não tem um doutoramento, era simplesmente abreviado a palavra doutor, portanto, DR. E o que acontece? Aqui em Angola ainda temos uma dificuldade, ou seja, há um número reduzido de doutorados e há aquilo que eu chamo uma certa vaidade na utilização dessas formas por parte das pessoas que não tenham um doutoramento. Há uma forma mais engraçada entre estudantes de licenciatura que já começam a se tratar por doutores simplesmente para ensaiar já o título de doutor numa posterior formação. Quando nós, por exemplo, referimos agora ao caso dos alunos do ensino de adultos, o que acontece num dado muito curioso? O professor que é, digamos, inferior em termos de idade ao aluno, ao se dirigir ao seu aluno, ele utiliza a forma de tratamento nominal do grau parentesco. Muito curiosa esta observação dentro do campo acadêmico, particularmente na escola, para alunos de ensino de adultos. No caso do AJA, como tem aí no Brasil, que é o ensino de adultos. Nós aqui, para o ensino de adultos, o professor ou a professora, como é livremente, ao se dirigir ao aluno, ele trata pela, ou ela trata pela forma de tratamento nominal. Pode se dirigir ao aluno falando mãezinha, ou paizinho, ou ainda tio. Mas o inverso não acontece. O aluno ou aluna com maior idade do que a professora utiliza, às vezes, na própria professora, filha ou filho. E o contrário, dificilmente, para pai ou mãe. Portanto, aí muita solidariedade dentro da sala de aula para o contexto angolano, é que as formas de tratamento nominais que indicam laço sanguíneo possibilitam maior proximidade entre o professor e o aluno. É uma forma muito mais carinhosa. Não há um outro tratamento carinhoso que aproxime, por exemplo, filho ou mãe, mãezinha, ao dirigir-se a um aluno ou a um estudante que tenha dificuldades. Nós também aqui temos essa diferenciação das formas de tratamento aluno e estudante. Nós tratamos de aluno aqueles que estão, por exemplo, no ensino de base, ou ensino médio, ou ainda ensino básico. Não sei qual é a denominação correta aí, mas é para o primeiro ciclo ou o segundo, os iniciais. E os estudantes são mais considerados aqueles que estejam já a frequentar um curso de pós-graduação, por exemplo, de uma licenciatura em diante. Mas no contexto português é diferente. Tanto para o doutoramento, mestrado e licenciatura, os estudantes são tratados por aluno, ou as pessoas que lá frequentam são tratados por aluno. No contexto angolano é bem diferente. Aluno
é para pessoas que estejam a frequentar ou matriculados no ensino médio ou ensino de base, enquanto que o estudante é para pessoas que estejam a frequentar a licenciatura, mestrado ou ainda o doutoramento, porque o termo aluno, como se diz, era uma pessoa sem luz, mas na perspectiva de Paulo Freire, o aluno não é uma pessoa que vai a uma determinada sala como se fosse uma tábua rasa ou um recipiente vazio em que o professor vai simplesmente enchendo com os determinados conteúdos deles. Não. O aluno também traz as suas contribuições. Por isso é que, no contexto atual, o ensino tem digamos, uma denominação muito mais composta, que é ensino-aprendizagem. Ensina-se e aprende-se. O professor tem, digamos, a capacidade de ensinar e aprender ao mesmo tempo. Portanto, são essas questões que gostávamos de trazer aqui como provocações. Queria agradecer o convite formulado. Ficou-me também o conhecimento de outras formas tratamentais utilizadas no espaço brasileiro. Sim, aqui uma pergunta do Marley, se em Angola estudamos Paulo Freire. Sim, nós também estudamos o Paulo Freire como um dos precursores da área da educação e, portanto, tem sido também uma base inquestionável naquilo que tem a ver com o ensino-aprendizagem no contexto angolano. Nós estamos ligados com todas ou quase todas as produções científicas do Brasil, porque conseguimos consumir com maior rapidez, porque nos chegam aqui com muito mais facilidade. Portanto, em termos dos trabalhos que são produzidos no Brasil, nós quase aqui em Angola acompanhamos milimetricamente a evolução dos estudos a nível brasileiro.